querido filho e filho de Deus. Hoje, 16 de julho, peçamos a luz da palavra do Senhor para o nosso dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 ao 23. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu vos falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus, e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ai, 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 né, querido filho e filho de Deus? Vejam, palavra de Deus, esse longo trecho do Santo Evangelho, é claro, a central é a parábola. Mas Jesus conta a parábola e depois ele mesmo me explica. Entre o contar e a explicação da parábola, nem sempre nós damos atenção. Ele diz por que eles não compreendem o reino dos céus. Porque eles escutam a palavra de Deus com má vontade. Eles não abrem o coração, eles não querem enxergar, eles não querem ouvir o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Então, se eles fecham, tornam o coração endurecido, como que irão se converterem? Como que eu os curarei? Entende, querido filho e filho de Deus? Se nós pegamos apenas esta frase, eles, Jesus está falando, de algumas pessoas ali. Eles ouvem a palavra de Deus com má vontade.
E tudo isto, o resto é consequência. Nós que estamos constantemente, seja nas nossas celebrações, seja através desse meio de comunicação do Evangelho todo dia, qual é a alegria que nós ouvimos a palavra de Deus? Será que é com boa vontade, saber que essa é uma palavra de vida, que ela gera essa transformação das nossas atitudes, no nosso jeito de ser? Ou será que não está nem aí, né? Ai, estou acostumado, então vou lá escutar mais uma vez. Aí é a má vontade. Então a palavra de Deus, por mais que nós tenhamos conhecimento, mas ela é viva, ela é eficaz. Quantos de nós já fizemos a experiência de conhecer já um texto e daqui a pouco, mais uma vez que estudamos esse texto, nós percebemos algo que até então nunca tínhamos percebido? É justamente isso, porque Deus vai agindo em nosso coração, em nós e através de nós. Então, tenha alegria de escutar, guardar e praticar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o bom Deus abençoe você e através de você todos que estão ao teu redor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.